Queridos e amados irmãos, eu não sei se tem alguém me assistindo, mas deixa eu dar uma olhada aqui, se está público, né? Às vezes não está público. Configurações, estranho, né? Então eu creio que sim. Aleluia. Aleluia. Interatividade. Aleluia. Tudo ok? Hoje eu vou falar um pouco sobre o tema Há Poder no Nome de Jesus. É um estudo que estamos dando no livro de Atos e hoje estarei falando em Atos capítulo 3, tá bom? Se você quiser nos acompanhar, amém, tá bom? Atos, é o livro de Atos, capítulo 3. No livro de Atos, capítulo 3, nós encontramos ali uma linda palavra de Deus. E o livro de Atos, ele é apresentando dos primeiros milagres feitos pelos apóstolos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo e impactado aquela multidão ali, naquele momento. Deus, através de Jesus Cristo, havia dito que os sinais iriam acompanhar os apóstolos e confirmá-los como suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós vamos falar um pouco, amém, de Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Gostaria que você participasse com a gente, irmã Edileuza Maria, que você acompanhasse com a gente nesse estudo tão abençoado que agora aqui no Facebook, e estaremos aqui dando esse estudo de Atos capítulo 3, em seguida vamos estar indo para o YouTube, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Parece que agora a interferência parou. José Lucas, seja bem-vindo. Gil Oliveira também. No livro de Atos, pelo poder do nome de Jesus, Pedro cura um homem coxo num templo chamado Formosa. E depois ele está no pátio do templo,
anuncia com poder a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Isso é lindo, hein? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas. As pessoas entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles, olhando firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Em seguida, Pedro pegou na mão direita dele. Ele pegou na mão direita daquele pobre homem. E no mesmo instante, os pés, os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficaram de pé e começaram a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando eles viram que aquele homem era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Lindo, né? Muito bonito, né, gente? Muito bacana. Que palavra poderosa. Olha, eu poderia pregar aqui a semana inteira nesse texto, mas eu quero mostrar para vocês como que o poder de Deus opera. Como que o poder de Deus é tremendo na vida deste homem. Esse homem estava ali, ninguém dava nada por ele. E ele então toma firme decisão de levantar após a palavra de poder de Pedro. Pedro tinha dado uma ordem para ele: você é capaz, você levante agora. Levante agora e se coloque em pé. Levante firme os seus joelhos. E aquele homem, na mesma hora, ele se levantou e entrou no templo com eles, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia! Isso tudo aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo, no dia de Atos dos Apóstolos. Aquele impacto mudou aquela multidão ali naquele momento. E ali Deus então estava confirmando os seus 11, acompanhar como suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, em todo lugar. Glória a Deus. Ivan Lopes, seja bem-vindo, Ivan Lopes. Glória a Deus, vindo, Ivan Lopes. Glória a Deus, vindo, Ivan Lopes. É isso que acontece quando você está cheio do Espírito Santo. É isso que acontece, Ivan Lopes, quando você prega pelo poder do Espírito Santo. Os cegos veem. Os paralíticos andam,
Os de mão mirrada são curados. Os mortos se levantam de suas criptas e de seus túmulos. O poder de Deus acompanha aquelas testemunhas. E começa a acontecer milagres em Jerusalém. Começa a acontecer milagres na Tessalônica. Começa a acontecer milagre em Colossos. Começa a acontecer milagres em Éfesos. Em todo lugar que aqueles homens estão entrando, começa a acontecer milagres. Eles vão para Corinto e ali começa também a acontecer milagres. Eles vão para Macedônia e ali começa a acontecer milagres. Eles vão para a Judeia e ali começa a acontecer milagres. Nossa, gente, é tão bom quando a gente prega a palavra de Deus e o poder de Deus está nos acompanhando, nos seguindo, andando com a gente, fazendo milagre, operando coisas grandes. Aleluia! Aleluia! Se você quiser também receber os grandes milagres de Deus, agora é o momento de você levantar um brado de vitória onde você estiver agora, aleluia. Você levantar um brado de vitória onde você estiver agora, aleluia. Você levantar. Glória a Deus. Você não precisa mais ter medo do diabo. O Espírito Santo é a nossa garantia. Jesus tinha dito, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Creem em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês vão expulsar o diabo. Ele não vai expulsar vocês. Em meu nome vocês curarão os doentes. Em meu nome vocês abrirão portais que estão fechados há muito tempo. Em meu nome vocês vão pregar o meu evangelho a toda criatura, então virá o fim, em meu nome. Eles obedeceram o ide de Jesus. Por isso, diante de um homem aleijado, diante de um homem aleijado, na entrada do templo. Aleluia. Observe que Pedro, ele não mandou aquele aleijado entrar. Primeiro ele efetuou aquele grande milagre. Ele estava ali na entrada do templo, era a hora dele operar o primeiro milagre em nome de Jesus. Era a hora dele tomar a firme decisão de fazer algo para o reino de Deus. Pedro e João não titubearam e pela autoridade do nome de Jesus eles o curaram. Eles o curaram. Eles o curaram. E isso abriu uma porta, abriu um leque para que eles pudessem falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. Dizendo que é Jesus que tinha operado aquele grande milagre. Que através dele aquelas grandes coisas é que estavam acontecendo. E os milagres começaram a varrer toda a região da Ásia. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho, levadas ao arrependimento. Naquele dia, deixando ensinamentos essenciais para o seu relacionamento com Deus e para com o próximo. Deus é grandioso, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho. Glória a Deus.
Então, nesta noite, eu quero trazer a você uma análise completa sobre o livro de Atos, capítulo 3. E mergulhar novamente, mergulhar mais uma vez nesse grande estudo sobre a igreja primitiva. Aleluia. Em Atos 2, quando Lucas escreveu o livro de Atos 2, ele contou como a igreja foi formada, como tudo começou. Lucas, ele diz que pelo dom e batismo do Espírito Santo é que a igreja de Atos começou. Ela começou sobre uma influência tremenda do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que começar ela através da influência do Espírito Santo de Deus. Sem a influência e o poder do Espírito Santo de Deus, tudo que você fizer para Deus será em vão. Você não conseguirá progredir, você não conseguirá resultado, se você não tiver a influência, a presença e o poder do Espírito Santo. É por isso que dezenas e milhares de igrejas, elas deixam para fazer o batismo geral somente em dezembro. Elas passam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para juntar algumas almas que eles ganham durante o ano inteiro. E existem igrejas que têm a capacidade de batizar somente 4 almas durante o ano inteiro. O ano inteiro. Porque tudo que você semeia na carne, você vai colher da carne. E quando você semeia as coisas espirituais na carne, né, Tânia Maria? Você não vai colher tanto se você estiver semeando no Espírito Santo. Uma igreja que trabalha o ano inteiro na pregação do Evangelho e ela consegue batizar somente 4 almas durante o ano inteiro, é sinal que esta igreja não está tendo poder, não está tendo a influência e nem a presença do Espírito Santo no meio dela. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, a sua vida produz. Você prospera. Você cresce em graça. E o primeiro sinal que Deus está abençoando uma pessoa, que ela está sendo abençoada com a influência do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, é uma vida, é um crente ou uma crente que começa a prosperar. Em toda a área ela começa a prosperar. Ela prospera nas finanças, ela prospera no trabalho, ela prospera na área do estudo, ela prospera na área sentimental. Tudo na vida dela vai bem. É um sinal que ela está prosperando. A igreja de Atos começou desta forma. A igreja foi formada quando veio o batismo no Espírito Santo, o dom e batismo do Espírito Santo. E tudo se reunia através do ensino dos 12 apóstolos. Em Atos 3, Lucas, ele passou a narrar exemplo do ministério dos apóstolos em Jerusalém. Tudo começou em Jerusalém, Ivan Lopes. Tudo começou em Jerusalém. Tudo. A história e a Bíblia diz que Jerusalém é o centro da terra. Jerusalém está no centro do planeta Terra. Jerusalém é o coração do planeta Terra. Jerusalém. E muitos sinais e maravilhas aconteciam entre eles, porque viviam em comunhão entre eles.
Olha, o ministério deles cresceram de tal forma por causa dos sinais, por causa das maravilhas. Aconteciam entre eles porque viviam em comunhão entre eles e Deus. É tremendo. Então nós temos que entender que, por causa das maravilhas, os sinais que Deus operava no meio daquele povo, é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Comunhão. Eu quero repetir esta palavra. Estavam em comunhão. Viviam em comunhão. Viviam em comunhão. A comunhão provoca isso. A comunhão provoca curas. A comunhão provoca milagres. A comunhão provoca a comunhão que provoca essas bênçãos. Tudo vem através da comunhão. A comunhão provoca isso. Oh, Jesus amado. Vou resolver um problema no celular aqui, amado. Daqui a pouco eu estou voltando. Isto aí gera renovo. Verdade. Aleluia. Obrigado, Ivan Lopes. É isso mesmo, gera renovo. Aleluia. Eles deram continuidade ao ministério de Jesus.
Mas para dar continuidade ao ministério de Jesus, eles teriam que ser renovados. Eles teriam que ter comunhão, Pedro com Tiago, Tiago com André, André com Filipe, Filipe com Natanael, Natanael com Tomé. Eles uniram, tiveram comunhão. Estavam unidos em um mesmo propósito. Ele demonstrava o reino pelo nome de Deus. Aleluia! E desta vez quem foi impactado pelo poder do nome de Jesus foi o homem aleijado desde nascença. Quando nós temos comunhão, quando nós somos unânimes em nossas decisões, quem acaba ganhando com isto é o reino de Deus, são as pessoas. Aquele homem só foi curado pelo poder de Jesus por causa de Pedro e de João. Eles estavam em concordância com a cura daquele homem. Aquele homem tinha nascido cego. Ele tinha nascido paralítico, me perdoe. Ele estava nessa situação de invalidez há mais de 40 anos. Aquela paralisia em suas pernas já durava 40 anos. Ele nasceu coxo, uma paralisia. 40 anos é o número da disciplina de Deus. E o máximo feito para ele, pelas pessoas, era colocá-lo na porta do templo. Escute-me que eu vou te dizer. Se você é um PCD, se você é um PCD espiritual, a única coisa que as pessoas vão fazer é colocar você na porta de algum templo. É a única coisa que eles fazem. Eles vão colocar você na porta de um templo. Eles vão colocar você para ficar ali, para ser o pedinte e pedir esmola. Eles levavam ele e o colocavam, talvez seja a família dele que fazia isso. Ele era colocado ali. E ele ficava ali da parte da manhã até a noite. Enquanto tivesse o ritual ali dentro do templo, ele estava lá pedindo esmola. A esmola era a sua vida. Esperando ganhar uma moeda. E eu estou falando de algo que eu conheço muito bem. Eu falo de algo que eu já vivi na minha pele. Eu já vivi no meu próprio corpo a tristeza de ter que estender a mão e pedir esmola para alguém. Havia anos que ele já estava indo na porta daquele templo. E hoje está acontecendo a mesma coisa no meio da igreja. Dezenas e mais dezenas têm se tornado pendentes espirituais. Estão vivendo de migalhas enquanto poderiam viver do pão da vida. Muitos estão dentro da igreja sofrendo necessidades, passando por uma dificuldade financeira. Estão doentes, aflitos e problemáticos. Observe que aquele homem estava paralisado não somente fisicamente, mas também paralisado espiritualmente falando. Obrigado, Tânia. Ele não tinha força para estar dentro do templo. Ele não queria estar lá dentro do templo, porque ali fora do templo, em frente, ali o pátio, era o seu ganha-pão, era a sua vida diária. Porque ali é que vinha para ele os recursos diários para poder sobreviver. Igreja do Deus vivo que me assiste agora, nesta noite.
Você precisa parar de viver de migalhas que caem do céu. Precisamos parar de ficar vivendo de moedinhas jogadas em nossa conta. Precisamos parar de ficar mendigando alguma coisa dentro da igreja. Nós precisamos ir diretamente ao céu. Vá diretamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vá diretamente ao Senhor Jesus e você vai obter vitória. Deus tem o melhor para nos dar e muito mais do que isto. Ninguém poderia arrastá-lo para dentro do templo. Porque ninguém tinha esse interesse de levá-lo lá para dentro. Quantas vezes nós passamos por cima de pessoas que estão desse jeito em nosso caminho? Às vezes passamos nas ruas por cima de dezenas de paralíticos e olhamos para eles e seguimos nosso passo adiante. Nós não nos preocupamos com os párias da sociedade. Nós não queremos saber dos Jabes da vida que aparecem em nosso caminho, em nossa estrada. O texto sagrado em Crônica diz que Jabes ele era considerado homem de dor. Ele tinha o nome que significa carregamento de dor, lugar de solidão, um solitário, um homem que carregava a dor. Mas Jabes ele não aceitou aquele nome de Jabes que a mãe tinha colocado nele. E ele disse: muda a minha história, alarga minhas fronteiras, estenda as estacas da minha tenda mais longe, prospere o meu caminho e muda a minha história. E a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes o pedido que ele tinha feito. É o que a gente tem que fazer, é não aceitar a situação que a gente está passando por ela. Aquele paralítico, Tânia, ele aceitou aquela situação. Porque a família dele aceitou aquela situação. Talvez a sua família toda, talvez ele era casado, era pai. A Bíblia não fala, mas tudo indica que aquele dinheiro que ele ganhava, e era muito dinheiro que ele ganhava, aquele dinheiro iria para alguns. E tudo indica que ele já era um mendigo profissional. Mendigo profissionais é aqueles que ficam somente no lugar. Eles marcam seu território e ninguém senta naquele lugar. Esse lugar aqui é do mendigo Tomás. Esse lugar aqui é do mendigo Abraão. Esse lugar aqui no banco é do mendigo Francisco. Se tiver algum Francisco aí, me perdoe, é somente um exemplo. Eles marcam o lugar e a maioria deles tem também um cachorro com eles. Eles carregam um paletó, eles têm paletó, eles têm uma coberta, eles têm um cachorro. Esta é a herança de um mendigo. Vocês já notaram? A Bíblia fala que Lázaro ficava na escadaria do templo pedindo esmola. E a Bíblia fala que Lázaro era carregado de feridas no seu corpo. E os cachorros vinham e lambiam as suas feridas para aliviar-lhe a dor. Ele não tinha somente um cachorro, mas ele tinha muitos cachorros com ele. Lázaro, ele tinha um canil ali na porta do templo, em Jerusalém. Então esse paralítico do templo Formosa, ele já estava ali há anos e anos e anos e anos.
Porque as pessoas, a Bíblia diz que todos conheciam aquele homem. Todos conheciam aquele homem. As crianças conheciam aquele homem. Os jovens conheciam aquele homem. As mulheres conheciam aquele homem. Os homens conheciam aquele homem. Eles entravam no templo e já deixavam a sua moeda ali para aquele pobre paralítico. Tânia, as pessoas nos conhecem. As pessoas nos conhecem. Aleluia. Todos viam ele sentado ali pedindo recursos para sobreviver. O que fez o espanto de todos ser ainda maior diante daquele grande milagre ocorrido. Olhem, é aquele leproso que ficava ali no templo, sentado no templo chamado Formosa. Eu não sei se ele é leproso, isso é um erro de linguagem minha, os irmãos me perdoem. Eu não sei. Mas você tem que saber que a oração é o precursor daquele grande milagre. Pedro e João foram na igreja, foram no templo na hora da oração. Esse é um horário que os crentes não gostam de ir mais em Van Lopes. Pedro e João foram lá na hora da oração. Quase ninguém da igreja gosta desses cultos na igreja. Há irmãos que dizem por que o pastor não acaba com o culto de oração da igreja. Para que vai ter culto de oração da igreja, meu Deus? É tanta gente chorando. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala com ninguém. E o povo chega atrasado. O Espírito Santo está falando com alguém aí. Ó. Todos os cultos, dos cultos que é mais vazio nas igrejas é o culto de oração. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Era na hora nona. Crente que não ora não tem vida com Deus. Crente que não ora não tem vida e não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Se você diz que você tem comunidade com Deus só louvando, você é um tremendo de um mentiroso. Se você acha que você tem comunhão com Deus apenas ouvindo as lives do pastor Abraão, você é um tremendo de um mentiroso. A pregação é Deus falando com você. A oração é você falando com Deus. E se você não fala com Deus, se você não tem diálogo com Deus, se você não bate um papo legal com Deus, você é inimigo de Deus. Não tem conversa, você é inimigo de Deus. Não existe vida sem oração. Não existe ministério sem oração. Não existe cura sem oração. Não existe libertação sem oração. Não existe pregação sem oração. Não existe louvor sem oração. O louvor ele só liberta se tiver acompanhado de oração.
O pastor Billy Graham, quando ele veio no Brasil para pregar a sua última mensagem, e o motorista do carro fez uma pergunta para ele, dizendo: pastor Billy Graham, se Deus recolhesse o senhor hoje, se por acaso o senhor fosse para a glória hoje e Deus desse o senhor um tempo, desse para o senhor um tempo, para o senhor falar, deixar um recado à igreja, qual seria o recado que o senhor deixaria para a igreja? Aí o pastor Billy Graham falou: oração, oração e oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Crentes que é de oração amam ouvir a palavra de Deus. Crente que é de oração, assim que ele recebe um compartilhamento, que sabe que alguém que está compartilhando é um pregador, é alguém que prega genuinamente a palavra de Deus, ele corre para lá. Porque ele é cheio do Espírito Santo, ele é um crente de oração, porque sem oração não tem o Espírito Santo. Muitos crentes estão tirando, muitos pastores estão tirando o culto de oração das suas agendas da igreja. Você olha do lado de fora os dias de culto de muitas igrejas, está lá: domingo adoração, quarta adoração, sábado culto de jovens, quinta-feira culto das senhoras e domingo culto de adoração. Não tem nenhum dia dedicado para o culto de oração. Por que isso, gente? Se você abrir a Bíblia em Gênesis, vocês vão ver que os homens de Deus e as mulheres de Deus eram mulheres de oração, eram homens de oração. Todos eles. Todos. Mesmo que elas fossem jovens, elas eram jovens de oração. Mesmo que elas fossem já idosas, elas eram mulheres idosas de oração. É impressionante. Impressionante. Como que a igreja hoje peca nesse quesito da oração dentro do seu seio. É por isso que não há conversões. É por isso que não há cura, é por isso que não há milagres, não há libertação, não há ganhadores de almas, não há pecadores confessando Jesus com lágrimas nos olhos, os seus cultos são vazios, suas reuniões são vazias. Porque você, pastor, você líder, você não coloca a igreja para orar. É só festa. Todo dia é festa. Todo dia é festa. Estamos na época das festas juninas em nosso país. Estamos no dia das festas de São João. E muitas igrejas estão fazendo barraquinhas dentro do pátio. Muitas igrejas estão fazendo pipoca com amendoim queimado. Estão fazendo estão fazendo quadrilha para Jesus, e as crianças estão indo na igreja com roupa rasgada, costurada, dizendo: vamos viver a cultura do país. A cultura do nosso país é Jesus. Como é que você coloca bandeirinha de São João no pátio da igreja, meu pastor? Como é que você faz quadrilha dentro da igreja? Não existe negócio de quadrilha de Santo Antônio e de São Pedro dentro da casa de Deus.
Mas, gente, aonde que nasceu essa praga? Essa praga nasceu num dia que aquela menina Salomé pediu a cabeça de João Batista em cima de um prato. E ela dançou. Ela dançou com a cabeça do profeta João Batista pendurada na frente do rei Herodes, carregando a bandeja e a cabeça do profeta em uma bandeja, decapitado na prisão. E hoje a igreja faz a festa junina dentro da igreja, a festa junina evangélica, a festa junina gospel, a festa junina. Gente, vamos acordar para a vida. Criam vergonha na cara de vocês. Liderança, vamos ler Bíblia, ó. Vamos ler Bíblia. Tem muito pastor me assistindo agora. Você acha que eles não estão assistindo? Quando alguém entra aqui no ar, o Facebook não mostra se é pastor. Entrou agora no ar aqui o Wanderson Araújo, ele não comentou, mas o Facebook me mostra que ele está vendo a live. Jeremias Aguiar, o Face não fala se ele é pastor, mas ele entrou no ar, mas ele não comentou. Eu odeio crente de rabo preso. Eu não gosto de crente de rabo preso, gente, eu não gosto, viu? Eu não gosto mesmo, e Jesus também não gostava. Gosto mesmo, Jesus também, ele... Eu amo Pedro, entendeu? Eu prefiro ver um pastor pegando a mão na espada para cortar o pecado, a orelha do pecado, do que ser esses crentes covardes. A igreja está nessa situação que está nesse estado que está hoje, é por causa de crentes, de pregadores covardes, de pastores covardes, de obreiros covardes, de gente que perderam a vergonha, perderam o caráter, perderam a intimidade com Deus, estão dentro da igreja por causa de dinheiro. É verdade, gente. Vamos. Ali é seu ganha-pão. Ali é o seu ganha-pão. Então, se você pregar a verdade no seu púlpito, a igreja vai embora. O povo vai te abandonar. Olha, mas o interessante disso aí é que você vai para o inferno. Você vai para o inferno pregando esta mensagem que agrada o ego das pessoas. Você vai para o inferno. Não importa se você não comenta na live, não importa. Mas Deus está falando com você aí do outro lado. Deus te conhece, meu irmão. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo ao templo para mais uma vez estar em comunhão com o Senhor. Mais uma vez. Não é para estar com a melhor família da igreja endinheirada, não. Não é para receber uma família nova de empresário na igreja. Eu tenho que ir lá porque a família nova de empresário vai estar na igreja hoje e eu tenho que ir lá para recepcioná-lo. E daí? Pedro e João estavam indo no templo mais uma vez. É isso que o texto diz, mais uma vez. Indicando que eles já estiveram lá. Indicando que eles já estiveram lá à noite, no dia anterior. E agora estavam voltando lá pela manhã. Para estar em comunhão com o Senhor.
Isso porque uma vida de oração era uma das premissas dos eventos extraordinários promovidos pela igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma vida de oração. O maior evento que tinha na igreja primitiva era oração. Oração de manhã, oração às 9 horas, oração às 15 horas e oração à noite. Esta é a igreja. E agora eu fico vendo aí, Assembleia de Deus reformada. Não adianta você reformar a igreja não, meu irmão. Fazer uma reforma na igreja, não adianta não. Nós temos que ter mudança de atitude. Mudança de atitude. A igreja começou a morrer, sabe quando foi? Quando veio essa praga dessa falsa prosperidade para o Brasil. Através de César Castellani, da Colômbia ou do Chile, sei lá o quê. Começaram a pregar essa maldição lá em Goiânia. Começaram a pregar isso em uma das igrejas lá na Goiânia, em Goiânia. E isso foi varrendo o Brasil inteiro. E todo mundo entrou nessa onda. E isso foi afastando o Espírito Santo. Porque o crente tem tudo. Ele consegue tudo, ele fala assim, eu não preciso mais de Deus. Para que eu preciso de Deus? Dá aquela sensação que você não precisa mais orar. Que você não precisa mais buscar ao Senhor. Aí fica aquele crente desmazelado. Aquele crente desmazelado, porque ele vai no hospital, ele entra no carro do ano e vai para o hospital. Ele está passando necessidade de alimento, ele pega o dinheiro na conta, vai lá no mercado e faz uma compra e volta para casa. Ele quer pagar uma conta, ele pega o dinheiro, vai lá, passa um Pix e paga a conta. Ele tem dinheiro sobrando. Ele quer comprar uma coisa na loja, a mulher fala, eu quero uma máquina nova. Ele vai lá e compra a máquina nova. Eu quero uma TV de 90 polegadas. Ele vai lá e compra a TV de 90 polegadas. Mas vai muito mais além disso. Os bens materiais acabam tomando o lugar da vida do pastor. Aí você começa a ver os caras usando relógio Rolex de 100 mil, 200 mil, usando carro importado, dirigindo carro importado de $500 mil, de 1.300.000. Aí o cara pensa, para que eu preciso de Deus? Eu não preciso de Deus. E isso tudo vai influindo a igreja. Aí traz uma influência para a obra de Deus. A comunhão vai embora, o Espírito Santo vai embora, e aquele pregador se torna um pregador carnudo. Você que é pregador carnudo? Tem muita carne nele, mas não tem nada de Deus. É aquilo que a Tânia falou lá no comentário, se ela ainda estiver assistindo. A Tânia falou, paralisia espiritual. Ele se torna um paralítico espiritual. Olha, o meu negócio aqui na live é Bíblia. Eu não estou pregando heresias, não. Aqui é Bíblia. É por isso que só tem 2 pessoas me assistindo. Eu tenho quase 5.000 amigos aqui. Eu compartilhei a live para mais de 200 pessoas. E ninguém compartilhou minha live. Olha lá, 16 compartilhamentos. Ninguém compartilhou. Esses 16 compartilhamentos foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Sabe por quê? As pessoas odeiam ouvir a verdade. Eles odeiam ouvir a verdade.
estão paralisados, como a Tânia falou. Estão paralíticos espirituais, surdos espirituais, cegos espirituais. Eles nem a Bíblia carregam mais, Ivan Lopes. O que eles levam para a igreja agora é o notebook. Porque não existe mais tablet. Eles levam agora o celular. A Bíblia está no celular. Tem aplicativo da Bíblia no celular. Para que eu vou levar esse livro? As pessoas vão ver que eu sou um crente. Olha. Essa Bíblia que eu estou com ela, eu achei ela no lixo. Essa Bíblia, ela estava ali no lixo, na rua de cima. No lixo. Eu trouxe ela para casa, 2 Bíblias. Eu achei uma que fala da família, eu doei para minha filha e fiquei com essa. Estava no lixo. As pessoas estão jogando a palavra de Deus no lixo. Esta geração vai prestar contas a Deus. Essa Bíblia está custando mais de R$180. É a nova tradução literal da linguagem de hoje. Ela é novinha. Ela estava no lixo. Tinha ela, uma outra Bíblia e mais uns 10 livros. Mais uns 10 livros lá. Tinha livros católicos jogados no lixo. Os livros estão todos aqui guardados na minha estante. É assim que está a palavra de Deus. Rejeitada, jogada ao canto. Mas vou voltar à live. Certa vez Jesus estava orando em determinado lugar. Ah, vocês não querem que eu fale de oração? E um de seus discípulos pediu para ensiná-los a orar. A orar. Será que a igreja desaprendeu a orar, Tânia Maria? Senhor, nos ensine a orar. Nós não sabemos orar. Será que vai ser essa desculpa, meus queridos pastores, que vocês vão dar a desculpa quando chegar lá no reino? Vocês vão dizer não. Então Jesus, ele deu um modelo de oração do Pai Nosso. Olha. Boa noite, Ivan Lopes, que eu vou ficar mais uns 20 minutos aqui, meu querido. Bom culto. Mas apesar daquele discípulo ter perguntado com outra coisa para o mestre, porque ele quis saber sobre a oração. O que é a oração? E Jesus disse, oração é comunhão com Deus. Era como combustível para ele continuar manifestando o reino em seu ministério. A comunhão é um combustível. A oração é aquela que provoca milagres. Mas para a oração ter poder em seus efeitos, é necessário uma comunhão genuína com o Senhor. Se você não tiver comunhão com Deus, não adianta orar. Quando ela é feita de maneira sincera, o crescimento espiritual vai obtido pelo relacionamento, intimidade com Deus, vai produzindo frutos sobrenaturais. Foi isso que aconteceu com aquele homem aleijado na porta do templo. Então, ali, Pedro mostra a ele que você deve amar o próximo com aquilo que você tem. Aquele homem estava sendo carregado
que era coxo desde o ventre de sua mãe. Todo dia estava lá na porta do templo. Aleluia. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Distribua o que você tem com os outros. Levanta-te em nome de Jesus. Oh, gente, esse texto é lindo. Ali Pedro manifestou o reino de Deus na vida deste homem, através do nome de Jesus. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas ele tinha o suficiente para mudar a vida dele, irmã Tânia. Andar não significava apenas uma cura exterior, mas também interior para aquele homem. Pessoas especiais daquela época não eram tratadas como deveriam. Ele era desprezado. Ele tinha complexo de inferioridade, tristeza. Ele estava triste. Obrigado, João Lucas. Uma boa janta para você. Olha, existem diversas formas para a gente curar a dor de alguém. O seu tempo de oração. O seu próprio dinheiro. A cura também é efetuada através de você. Os dons não cessaram. Busque com zelo obter o dom de cura. Você pode usá-lo na vida de quem precisa. Não são poucos necessitados neste mundo. Está cheio de pessoas necessitadas. Mas servos semelhantes a Jesus estão em falta neste tempo. Está em falta. Sirva como ele e para ele. Ele toma o homem pela mão direita e levanta ele imediatamente, os pés dele, osso do tornozelo, recebem força. Ele fica firme de novo. Pedro não exigiu que o aleijado acreditasse em Cristo para lhe oferecer cura, mas pela própria fé do apóstolo, no nome de Jesus, o milagre foi realizado. Isso é maravilhoso. Por meio do nome de Jesus, podemos oferecer cura aos refugiados. Pessoas de diferentes condições. Pessoas que estão socioeconômicas, de diferentes orientações sexuais, deficientes e assim por diante. A cura deste homem, Atos 3, chama os cristãos, chama a gente para servir ao Senhor. Porque devemos ter o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Jesus abriu mão da sua glória. E ele morreu de maneira inocente para existir possibilidade de salvação para todos nós. Ele nos deu possibilidade de salvação, gente. Isso é lindo, gente. Você é salvo porque Jesus te deu possibilidade. Quando nós alimentamos o faminto, damos água ao sedento e cuidamos dos necessitados de diferentes formas, é porque o Senhor nos deu possibilidade de fazer isso, como Ele fez para outros. Entenda isso. Esta é a lei de Deus, Lucinéia Rodrigues. Aleluia. Glória a Deus.
Pedro não queria glória para ele quando aquele homem começou a andar. Porque hoje a glória vai toda para o homem. A glória não vai para Deus. Pedro disse, foi Cristo, príncipes que vocês mataram, é que efetuou esse milagre. Olha, glória a Deus. Pedro e João, quando eles viram o problema diante deles, eles falaram, nós precisamos curar esse homem. Mas eles disseram, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos buscar a intervenção de Deus. E nós só vamos conseguir isso através da oração. Era um desafio para eles. E eles curaram aquele coxo. E aquele testemunho foi o carro-chefe que eles levaram adiante. O milagre restaurou a saúde física do homem. Mas restaurou também a área espiritual daquele homem. E este milagre deu oportunidade a Pedro de sair pregando o Evangelho. Aquele milagre foi a chave que abriu portas adiante para eles. E isso destaca a importância de você aproveitar as oportunidades, irmã Tânia Maria. Aproveite todas as oportunidades, irmã Tânia, que Deus está te dando, minha querida. Você que tem o dom de socorrer. Você que tem o dom do socorro, isto é bíblico, está lá no livro de Corinto, Paulo fala sobre esse dom, acho que é 1 Coríntios capítulo 11. O dom de socorrer. O dom do socorro. Eu creio que é por isso que Deus tem te abençoado financeiramente. Porque você tem esse dom de socorrer os menos desfavorecidos e de ajudar alguns na obra. E isso destaca a importância que você tem de aproveitar a oportunidade, todos vocês que estão me assistindo, de compartilhar o Evangelho a todos que surgirem. Mesmo o milagre tendo acontecido, eles enfrentaram oposição e eles foram presos. As autoridades religiosas não aceitou o trabalho que eles estavam fazendo. E isso nos lembra que o testemunho de Jesus provocou rejeição e perseguição a ele e a nós também. Mas a fé é nossa firmeza. O nome de Jesus foi naquele momento invocado. O milagre da cura demonstrando o poder e a autoridade que ele possui sobre todas as coisas. Isso nos ensina a confiar no nome de Jesus. Confie no nome de Jesus. Confie no seu ministério. Use o nome de Jesus nele. Aleluia. Enfrente qualquer desafio usando o nome de Jesus. Ato 3 nos mostra a ação dos apóstolos. Eles foram canais de bênção na vida daquele homem, na vida de muitas e milhares de pessoas. Como Moisés, nós precisamos deixar o palácio. Precisamos deixar o conforto da nossa vida. Saia na rua e agora e veja a necessidade do seu próximo, do seu irmão. Os efeitos da cura do aleijado e do sermão introduzido pelos apóstolos, pelo nome de Jesus,
trouxe grande resultado. Milhares de pessoas foram convencidas, porque eles viram, e eles ouviram, e se arrependeram, e conectaram novamente com Deus. Deus está dando uma oportunidade hoje à noite a todos vocês aceitar esta mensagem. Deus está chamando vocês para viver intensamente em comunhão com Ele. Ir longe para pregar esta palavra. Deus conta com você que está me assistindo. Como Ele contou com Pedro e João. Então assuma o papel de atalaia, de pregador do Evangelho. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo para você realizar obras semelhantes e ainda maiores. Que Deus te abençoe. Esta é a live de hoje. Que Deus te abençoe. Ainda dá tempo de você semear a tua semente em nossa obra, em nosso ministério. Eu estou aguardando a tua semente de coração. Se Jesus bater na porta do teu coração e falar na sua alma, ajude-nos, em nome de Jesus. Eu estarei aqui na maior alegria para poder orar pela sua vida, orar por você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mário Jorge, Deus te abençoe. Irmão Adão Lindomar, Deus te abençoe. Ajude a gente hoje. Semeia a tua boa semente. E ela dará fruto lá na frente, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a santa consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Mário Jorge, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu estou terminando a live, mas ela está gravada. Você pode assistir ela de novo, tá bom, Mário Jorge? Tá bom, Adão? Deus os abençoe. Um bom fim de semana a todos e Deus os abençoe.